Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Eu sou Mari Trevisan, para quem ainda não me conhece, eu sou crocheteira e sou artesã. E esse é o canal Feito à Mão e seja muito bem-vindo aqui conosco na nossa aula de hoje. E hoje, na nossa primeira aula do nosso Papai Noel, olha que fofura o nosso Papai Noelzinho. Esse Papai Noelzinho tem 25 centímetros e ele é de uma execução bem simples, bem fácil, até os níveis iniciantes conseguirão confeccionar ele. Tá? De forma bem lenta, eu farei 3 aulinhas curtas e aulas objetivas para que todo mundo consiga confeccionar ele sem grandes dificuldades. Eu fiz 2 Papai Noel, como vocês vão observar na aula, esse Papai Noel aqui já estava pronto. E fiz um outro Papai Noel para aula, onde eu trabalhei com 2 tipos de pontos diferentes do crochê. Nesse Papai Noel eu trabalhei com o ponto V e do que eu fiz na aula eu trabalhei com o ponto X, então para a gente fazer aí um comparativo dos 2 pontos, que eu sempre recebo muita dúvida sobre trabalhar com um ponto e com o outro, vantagens e desvantagens de cada ponto. E já adianto para vocês que sim, tem diferença nas medidas e alguns detalhes com a hora de confeccionar com cada ponto, mas na última aula do nosso Papai Noel nós vamos fazer esse comparativo e saber os prós e contras de trabalhar com cada tipo de ponto, tá? Este Papai Noelzinho aqui foi o que eu trabalhei com o ponto V, ele tem 24 centímetros de altura. Eu confeccionei os 2 Papai Noéis com o fio amigurumi, e a amigurumi pelúcia para esses acabamentos aqui. Trabalhei com um pouquinho de lã para a barba dele, mas pode também ser feito com o fio amigurumi sem problema algum. E trabalhei com agulha de 2,5, mas toda a relação completa de material utilizada para confeccionar este Papai Noel, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, junto com o link de acesso à aula onde eu ensino a fazer os óculos personalizados para amigurumi, que já tem aula aqui no canal. Então eu vou deixar linkado ali para você fazer o óculos do seu Papai Noel. Se você quer ele assim como o meu, assim que eu gostei, bem grandão. Ou se você quer um óculos menorzinho, o óculos que você quiser, na cor que você quiser, eu ensino ali no vídeo a fazer óculos personalizados para os seus amigurumis. Então é só clicar aqui no botãozinho, também vai ter o link de acesso à playlist com todas as aulas do Papai Noel. Conforme as aulas vão entrando, então, vai ficando ali na playlist e depois vocês vão ter acesso à playlist completa com a aulinha dele. Então aí uma ótima opção de crochê para o final de semana, para esse feriadão espichado. E pra gente confeccionar para enfeitar aí a nossa casa para a semana do Natal, pro Natal, né, pessoal? Então, como eu falei, nível de iniciante a intermediário, não é uma peça difícil, é uma peça fácil de confeccionar, peça rápida também de confeccionar. Demorei para lançar ela aqui, como vocês sabem. Eu me mudei, né, tô de reforma, então a vida tá um pouquinho mais acelerada. Eu não tava conseguindo trazer o conteúdo aqui pro canal, agora as coisas estão começando a normalizar. Então, tá chegando aqui, como eu falei, 3 aulinhas rápidas, objetivas, pra gente não se espichar muito. Vou pedir pra vocês que estão chegando agora no canal, aproveita e se inscreve aqui no botãozinho de se inscrever no canal, pra não ficar de fora de nenhuma aula que a gente posta aqui no canal. Sempre tem aula nova, sempre tem novidade. E pra ti que já é inscrito aqui no canal e tá sempre presente aqui nas aulas, meu muito obrigado. E também não esqueçam de deixar pra mim o like, né, pessoal, que é super importante aqui pro crescimento e desenvolvimento desse canal. Um comentáriozinho aqui pra mim, um oi, um tudo bem, um eu gostei, um eu não gostei, um eu quero isso, eu não quero aquilo, que também ajuda a impulsionar o nosso vídeo aí pra chegar até mais crocheteiras, né? Então vou pedir para que vocês me ajudem aí a divulgar o canal, fazer o canal crescer ainda mais, chegar ainda mais em mais pessoas. Pra quem, então, não tem as minhas redes sociais, aqui na descrição também tem o link de acesso ao nosso grupo do Facebook, e a minha página lá no Instagram, pra quem quiser me seguir lá no Instagram e me marcar nas publicações. Eu amo quando vocês me marcam nas publicações e tento repostar tudo dos meus stories, tá? Super beijo a todos vocês, aproveitem a aula. Bora crochetar? Vou iniciar pelas perninhas, fazendo aqui então a minha laçada inicial. E agora eu vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3... 4, 5, 6 correntinhas. Agora eu vou vir aqui a contar da agulha 1, 2, na segunda correntinha eu vou entrar e vou voltar aqui trabalhando 4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Nessa virada que eu tenho aqui, eu vou colocar 3, no último pontinho, 3 pontos juntos. 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho e vou voltar no outro lado aqui trabalhando 3 pontos baixos. 1,
2 e 3 pontos baixos. Agora, aqui no último pontinho aqui embaixo, eu vou botar 2 pontos baixos juntos. 1, 2, que eu vou contar com esse primeiro que eu fiz aqui desse lado da virada e vai me dar 3 também. 3 aqui e 3 em cada lateral que eu tenho aqui e no total aqui, então eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. E eu vou vir aqui agora no primeiro pontinho, já fazendo um aumento, então. Então, agora na segunda volta, eu vou fazer aqui. 1 e 2, fazendo então um aumento no primeiro ponto, 2 pontos juntos, né? E vou marcar aqui o primeiro ponto do meu aumento, que é o primeiro ponto do meu trabalho. Agora, eu vou descer aqui fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, aqui na virada, eu vou fazer 3 aumentos em ponto baixo, 3 aumentos. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Agora, eu volto aqui desse lado fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, eu tenho 2 pontinhos aqui que me restaram, que eu vou fazer 2 aumentos para juntar com o primeiro aqui, fazendo 3 aumentos igual desse lado. Então, aqui eu vou fazer 2 aumentos deste lado. 1 e 2. E o meu trabalho fica assim, e no final dessa volta aqui, agora, eu tenho 18 pontos no meu trabalho, tá? Agora, a gente vai trabalhar uma volta de ponto sobre os nossos 18 pontos. Este fio inicial aqui, eu vou cortar, pra ele não me atrapalhar. E agora, eu vou trabalhar essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada um dos 18 pontos que eu tenho aqui. Porém, essa volta aqui, eu vou trabalhar ela em BOL, que é fazendo o quê? Pegando só essa alcinha de trás aqui do meu ponto, ó. Então, eu vou vir aqui e vou fazer, ó, toda essa volta de ponto sobre ponto em BOL. Então, aqui eu tenho o pontinho, eu sei que no preto é bem difícil de enxergar. E eu tenho a alcinha aqui da frente e a alcinha lá de trás do meu ponto. Eu vou trabalhar só essa alcinha de trás aqui do meu ponto, ó. Tá? Então, vamos fazer toda essa volta aqui, um ponto para cada ponto em BOL. Finalizada, então, aqui a minha volta em BOL. Agora, volta 4 e 5, eu ainda vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Porém, essas 2 próximas voltas, eu volto a trabalhar aqui o meu ponto normalzinho. Não preciso mais preservar nenhuma alcinha. Então, essas 2 voltas aqui, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base sobre os meus 18 pontos. Finalizadas minhas 2 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, agora a volta de número 6, desculpe, me perdoem. Na volta de número 6, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos. Vou marcar aqui o meu primeiro pontinho para mim não me perder aqui no meu trabalho. E agora eu vou fazer aqui na sequência 6 diminuições consecutivas. Então, vou vir aqui, ó, pegando a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e fazendo aqui, então, a minha diminuição. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições consecutivas. E agora, eu vou terminar aqui a minha volta trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos, tá? E eu finalizo aqui, então, a minha volta de número 6 com 12 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 7, eu vou trabalhar ponto sobre ponto.
Então, essa voltinha aqui, eu vou trabalhar um ponto para cada um desses 12 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Até o final. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu terminei a minha volta aqui, toda a minha voltinha de 12 pontos, eu cortei o meu fiozinho preto, porque eu vou trocar a minha cor agora pra cor vermelha, tá? Então, agora eu vou fazer meu último ponto aqui. Só que quando eu for fazer meu último ponto, eu não vou fechar o meu último ponto com a cor preta. Eu já vou pegar a cor nova aqui que eu vou trabalhar, que é o vermelho, e já vou fechar essa volta aqui na cor vermelha, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fiozinho vermelho, porque eu já vou encerrar com a cor que eu vou trabalhar. Tá? Então, aqui, vou ajustar aqui pra não ficar tão longo esse fio. Essas duas pontinhas, depois eu vou dar um nozinho e vou esconder elas lá pra dentro do meu trabalho, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou vir aqui no meu primeiro ponto da minha volta, e aqui, novamente, eu tenho duas alcinhas no meu ponto. Eu vou trabalhar de novo aqui em BOL, então, eu vou preservar essa alcinha que tá aqui na frente, vou vir só na alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. E vou fazer um ponto, vou ajustar essas duas pontas aqui pra depois eu dar um nozinho e esconder. Vou vir no próximo ainda também só na alcinha de trás e vou fazer um aumento. Porque aqui, nessa volta aqui, que é a volta de número 8, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a minha volta. Porém, eu vou fazer essa volta aqui em BOL, sempre pegando só, então, a alcinha de trás do meu ponto e preservando essa alcinha da frente aqui, tá? Então, vamos seguir até o final em um ponto e um aumento. E aqui, essas duas pontinhas, eu vou dar um nozinho e já vou esconder elas lá dentro. Na volta de número 9, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, vou botar um marcador aqui no primeiro ponto, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir aqui em 2 pontos e um aumento até o final da minha volta. Finalizada, então, a volta de número 9 com 24 pontos, agora nós vamos fazer a volta 10 e 11 de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos só subir aqui 2 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, por 2 voltas. Finalizada aqui, então, as minhas 2 voltinhas de ponto sobre ponto, agora eu vou cortar este fiozinho aqui da primeira perna, eu vou cortar, porque eu vou dar acabamento à primeira perna, tá? Então, agora eu vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. Vou só ajustar aqui um pouquinho a minha luz, pra ficar melhor o foco aqui, pra mim poder explicar bem pra vocês. Aqui. Vou voltar ao meu último ponto aqui, ó, pra gente fazer o acabamento dessa perninha. Então, eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, assim. Agora, eu vou pegar o meu trabalho, vou girar ele assim, ó, ao avesso. Vou pular aqui, ó, o meu primeiro ponto, próximo ponto aqui, né? E vou vir no outro ponto, no segundo ponto aqui, e vou passar esse fio aqui pra trás, assim, ó. Vou dar uma ajustada aqui pra ajustar o meu ponto. Agora, eu vou vir aqui no último ponto que eu fiz, ó, só pela alcinha de trás dele aqui, e vou passar esse fio lá pra trás. E quando eu passar aqui atrás, eu já vou vir aqui, ó, embaixo, nesse pontinho que eu pulei, também só pela alcinha de trás dele, e já vou passar por ele também. Assim. Ajusto aqui o meu ponto, meu falso ponto, né, pra ele ficar direitinho, ó. Então, a gente cria aqui um falso pontinho. E este fio aqui, eu vou passar por entre uns pontos aqui, pra firmar ele e ele não ter risco de desmanchar esse meu falso pontinho aqui, tá? Então, eu vou só trancar ele aqui, no meio de alguns pontinhos. Aqui não precisa muito. Só pra firmar o meu fio aqui. Assim. Vou ajustar aqui bem o meu pontinho, pra ele ficar bem direitinho. E aqui, então, a gente fez um falso pontinho aqui, pra dar o acabamento. Este fio aqui, eu vou cortar o excesso dele e vou esconder ele aqui pra dentro. Então, aqui a gente tem a nossa primeira perninha finalizada, tá? Que a gente fez o acabamento. A gente
vai fazer outra perninha exatamente igual. Porém, na próxima perninha, a gente não vai arrematar o fio. Então, eu vou fazer de novo aqui o mesmo processo e volto com o fio na agulha pra gente seguir da segunda perninha. Então, aqui, ó, eu fiz agora, então, a segunda perninha aqui, da qual eu não tirei da agulha, como eu comentei com vocês, que a segunda a gente não vai tirar da agulha. E a que a gente rematou está aqui. E eu fiz umas marcações aqui nas minhas perninhas pra gente unir elas agora, tá? E eu vou passar pra vocês as marcações, tá? Então, aqui foi onde eu parei com o meu trabalho, depois que eu fiz as minhas 2 voltinhas de 24 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. Depois que eu cheguei aqui é o final do meu trabalho, não vai mais ser, tá? Então, agora eu vou trabalhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, eu trabalhei 6 pontos baixos depois que eu finalizei o meu trabalho. E agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas. E não vou fazer correntinhas apertadas, porque eu vou trabalhar nessas correntinhas depois, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou pegar a outra perna aqui, e aqui do ponto que a gente fez o acabamento aqui, do ponto do acabamento pra cá, eu também vou contar 6 pontos. Então, aqui eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos pra trás é onde eu vou entrar pra unir as pernas, tá? Então, nessa eu caminho 6 pontos e nessa daqui eu recorro 6 pontos pra trás. Então, agora eu venho aqui e aqui agora eu vou começar a trabalhar. E aqui vai ser o início do meu trabalho, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto da minha volta. Então, eu fiz 1, 2, vou marcar este primeiro ponto aqui para que eu saiba que aqui sempre será o início do meu trabalho, tá? Então, o primeiro pontinho que eu fiz aqui, eu vou marcar. E aqui, então, eu tenho 24 pontos nesta perninha, e eu vou trabalhar os 24 pontos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, e vou até fechar 24 pontos. Então, aqui, ó, eu fiz os 24 pontos desta perninha aqui. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos das correntinhas que eu tenho aqui, ó. Tenho 3 correntinhas. 1, 2, 3. E eu vou trabalhar 1 ponto para cada correntinha que eu tenho aqui. Só pegando uma das alcinhas da correntinha, porque depois a outra alcinha a gente vai trabalhar lá atrás, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó. 1. 2. E 3 pontos sobre as correntinhas, tá? Agora, eu vou vir aqui na próxima perna, aqui é o ponto que eu subi as correntinhas, não é nesse ponto, é no ponto da frente, eu vou vir aqui e vou trabalhar nessa perna aqui os 24 pontos que eu tenho nela, tá? Então, aqui eu já vou trabalhar o primeiro, segundo, e assim eu vou até fechar os 24 pontos que eu tenho nessa perninha aqui. Daí, eu cheguei aqui no final dos 24 pontos desta perna aqui, e eu caí novamente aqui nas correntinhas, onde eu vou fazer 3 pontos na parte de trás das correntinhas. Então, eu já vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer 1, 2 e 3 pontos sobre as correntinhas na parte de trás, tá? E o meu trabalho está assim. Então, nós trabalhamos 24 pontos nesta perna, 3 pontos na frente das correntinhas, 24 pontos nesta perna e 3 pontos atrás das correntinhas, e nosso trabalho está assim. Agora, a próxima volta que segue aqui, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? E agora, aqui no meu trabalho, eu tenho 54 pontos, né? 24 mais 24, 48, mais 6, 3 na frente, 3 atrás, 54 pontos no total. E a próxima volta, então, será de ponto sobre os nossos 54 pontos. Então, aqui, ó, terminei a minha volta com 54 pontos. Agora, acho que eu consegui ajustar aqui a minha luz. Eu não tava conseguindo me achar aqui no meu novo espaço, mas acho que agora eu consegui, tá? Então, aqui, feito a minha volta com 54 pontos. E vamos passar pra vocês aqui, ó. A volta que eu uni as perninhas, eu contei como a primeira volta do corpo. Essa volta que a gente fez de ponto sobre ponto foi a segunda volta do nosso corpinho, tá? E agora, na terceira volta do nosso corpinho, que aqui eu já comecei a contar
da união das pernas pra cima como corpinho, tá? Agora eu vou trabalhar aqui na sequência 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, vou botar o marcador aqui no meu primeiro ponto, né? Pra mim não me perder. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui até o final. Então, eu vou trabalhar toda essa volta aqui, trabalhando 8 pontos e um aumento até o final da minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 60 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos seguir em 8 pontos e um aumento até o fim. Então, aqui, ó, finalizada a volta de número 3, né? Com 60 pontos, onde eu fiz 8 pontos e um aumento por toda a minha volta. Agora aqui eu vou subir 3 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, a próxima volta, 4, 5 e 6, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, tá? Então, vamos subir aqui 3 voltinhas de 60 pontos no nosso trabalho. Então, aqui, ó, finalizei as minhas 3 voltas, né? De 60 pontos. Agora, nessa altura que eu tô aqui, eu vou cortar o meu fio vermelho, porque eu vou fazer um detalhe aqui com a cor preta agora do cinto dele, né? Então, eu vou vir aqui com o meu fiozinho preto. Vou voltar o meu último ponto aqui. Vou voltar aqui o meu último ponto. Introduzir aqui a minha agulha nas 2 últimas laçadinhas. Vou puxar essa cor nova aqui que eu vou trabalhar. Aqui. E agora eu vou fazer essa volta aqui ainda de ponto sobre ponto, tá? Porém, nessa volta eu vou trabalhar pegando só a alcinha de trás do meu ponto, em BOL. Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer um ponto para cada ponto, vou ajustar aqui essas 2 cores, vou dar um nozinho e vou esconder lá pra dentro, tá? Aqui, ó, meu pontinho tem as 2 alcinhas da frente e de trás, e eu pego sempre só a alcinha lá de trás do meu ponto, fazendo toda essa voltinha aqui, então, em BOL. Trabalhando só a alcinha de trás do meu ponto. E preservando essas alcinhas da frente, que depois é onde a gente trabalha o casaco dele, tá? A barra do casaco. Então, vamos seguir assim até o final. Então, finalizada aqui a volta de número 7, de 60 pontos em BOL, agora a volta de número 8, eu ainda vou trabalhar sobre 60 pontos na cor preta, tá? Porém, essa volta aqui, eu já posso pegar o meu ponto completo. Pego o meu ponto inteiro e vou fazer toda essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada ponto. Só que agora eu não preciso mais deixar alcinha nenhuma, é só trabalhar aqui o meu ponto normal, tá? Então, vamos seguir trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, aqui, ó, finalizei a volta de número 8 de ponto sobre ponto. Agora, eu vou cortar novamente o meu fio preto, porque eu vou voltar para a cor vermelha, tá? Então, agora a gente vai vir aqui com o fio vermelho e vai fazer a nossa troca de cor. Só que aqui a gente vai fazer a nossa troca de cor um pouquinho mais discreta, porque não precisamos trabalhar em BOL, então, vamos fazer uma troca de cor mais suave. Então, aqui, ó. Vou voltar nas 2 laçadinhas aqui, puxar o meu fio vermelho. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás do meu ponto, como se eu fosse trabalhar em BOL também. Vou puxar num ponto baixíssimo. Essa cor nova aqui que eu vou trabalhar, o vermelho, eu vou puxar bem para esconder esse baixíssimo. Agora, eu venho pelo mesmo ponto aqui na parte da frente, pegando o ponto completo e fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo da volta. Como eu falei, o vermelho eu puxo bem, escondo bem o meu baixíssimo e dou um nó nos 2 fios aqui, escondo eles lá para dentro. E agora, eu vou fazer aqui, novamente, voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou subir no total aqui 4 voltas na cor vermelha, né? De ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar aqui da volta de número 9, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 12, em um total de 4 voltinhas de 60 pontos no nosso trabalho, tá? Então, vamos seguir aqui pelas nossas 4 voltas. Finalizada aqui, então, as minhas 4 voltinhas de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a volta de número 13.
E na volta de número 13, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. 1, 2, vamos marcar o primeiro ponto. Pra gente não se perder, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e na sequência a gente vai fazer uma diminuição, pegando então aqui a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e fechando aqui o nosso ponto, fazendo a diminuição. Vamos fazer essa sequência aqui dos 8 pontos e uma diminuição por toda a volta do nosso trabalho. No final da volta de número 13, nós vamos ficar com 54 pontos na nossa volta. Finalizada aqui a volta, então, de número 13, de 8 pontos e uma diminuição, agora a volta de número 14, eu vou trabalhar de ponto sobre os 54 pontos que a gente ficou aqui no trabalho, tá? Então, vamos trabalhar essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada ponto, por toda a nossa volta. Finalizada a volta 14, então, de ponto sobre ponto, agora na volta de número 15, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição, então. Vindo aqui, pegando a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e fazendo a minha diminuição, tá? E eu vou seguir essa sequência aqui de 7 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 48 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 7 pontos e uma diminuição até o fim. Finalizei, então, a volta de número 15 aqui com 48 pontos. Agora, na volta de número 16, eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima sequência aqui vai ser a minha diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui de 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? E no final aqui da volta de número 16, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Na volta de número 17, eu iniciei a minha volta aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, a gente faz a diminuição e segue nessa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição até o final da nossa volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos em 5 pontos e uma diminuição até o final. Na volta de número 18... a minha sequência vai ser 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando 4 pontos e uma diminuição até o final e vou encerrar aqui essa volta de número 18 com 30 pontos no meu trabalho. Depois que eu finalizei a minha volta de número 18 aqui com 4 pontos e uma diminuição, agora com 30 pontos no meu trabalho, a volta de número 19 eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma voltinha de 30 pontos no nosso trabalho para encerrar o nosso corpinho, tá? Então, vamos só subir aqui a nossa voltinha de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, finalizada a minha voltinha de ponto sobre ponto, a base do corpinho do nosso Papai Noel está pronta, tá? Agora, eu vou cortar este fio vermelho aqui, porque depois a gente já vai trabalhar com a cor de pele para a cabeça. Então, eu vou fazer assim, ó, vou pegar meu marcador de ponto aqui, vou marcar aqui meu último ponto, vou passar aqui, ó, por dentro da laçada do meu ponto para trancar, e no meu primeiro ponto aqui com o marcador, porque eu vou trancar aqui, não vai ter risco de desmanchar o meu último ponto aqui, tá? Porque agora a gente vai trabalhar todos os acabamentos aqui do corpinho dele, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui o casaquinho dele, né? A barra do casaquinho dele e os acabamentos aqui no fio branco, antes da gente encher o nosso corpinho, tá? Pra depois, então, a gente subir a cabecinha.